Jesus ressuscitou, aleluia! Seja muito bem-vindo ao Mater Podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio especial do Mater Podcast. Hoje nós vamos conversar sobre o Domingo da Misericórdia, o domingo que acontece na oitava de Páscoa e que está ali feito para que a gente receba a graça e a misericórdia de Deus. Já te convido desde o começo desse vídeo a nos seguir no @materpodcast no Instagram, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, curtir esse vídeo e mandar para aqueles que não conhecem o Domingo da Misericórdia e que podem aproveitar o nosso conteúdo e podem também aproveitar a graça de Deus reservada nesse dia. Meus queridos, é muito importante que a gente olhe para o Domingo da Misericórdia e entenda por que ele existe e também entenda as graças derramadas sobre nós, sobre a igreja nesse dia da misericórdia. Nós ouvimos falar muito sobre misericórdia, sobre a importância da misericórdia. Normalmente a gente vê a misericórdia ligada com a justiça. A gente ouve falar em justiça e misericórdia. As duas coisas andam juntas, né? Jesus é justiça e é misericórdia. Jesus trouxe para nós a justiça e a misericórdia. E a importância aqui é que a gente entenda que a igreja olha para a misericórdia de Deus e entende a misericórdia de Deus como um ato da graça profunda de Deus que nos salva, que nos redime. Essa graça que nós vimos há pouquíssimo tempo acontecer na cruz. A misericórdia brota da cruz. A misericórdia, ela não surge do nada, a misericórdia ela não vem simplesmente de uma ideia da igreja, e a gente vai falar um pouquinho de como surgiu essa ideia da devoção e também do Domingo da Misericórdia dentro da igreja. Mas o primeiro ponto importante que a gente precisa saber é isso. A misericórdia, ela surge da cruz. Se nós olharmos para a imagem da Divina Misericórdia, a imagem que foi pintada e que foi inspirada por Deus, essa imagem traz o lado aberto de Cristo. Ela traz exatamente uma imagem, um sinal daquilo que aconteceu na cruz. Nós vivemos recentemente, na Sexta-feira Santa, a paixão do Nosso Senhor. Ouvimos a narração da paixão, muitos assistem o filme da Paixão de Cristo, que é um filme profundamente doloroso, mas também profundamente grandioso para que nós entendamos algumas faces, alguns olhares diferentes para a nossa fé. E esse filme mostra, no momento em que o lado aberto de Cristo, e assim também é descrito nos evangelhos, o lado aberto de Cristo é aberto, dali jorra sangue e água. Esse sangue e água jorrado do lado de Cristo é o que está na imagem da misericórdia. O sangue e a água que jorram do lado de Cristo são a fonte da misericórdia. Essa fonte de misericórdia que lava e que purifica, que nos dá o corpo e o sangue para que nós possamos beber o sangue de Cristo, possamos comer do corpo de Cristo e sejamos salvos. É dali que surge a misericórdia. É da cruz que surgem todos os sacramentos, é da cruz que surge a nossa salvação. E por isso nós temos que agradecer nessa semana de oitava de Páscoa. A oitava de Páscoa nada mais é do que um dia inteiro, de domingo até o outro domingo, 8 dias de festa. É um só dia, é a Páscoa da ressurreição. Se nós formos na missa durante essa semana, nós vamos ouvir o Glória ser cantado todos os dias, o que não é comum nos dias da semana. Mas essa semana é especial, essa semana é diferente, é a maior semana de todas, é o maior dia de todos. Como nós cantamos lá no domingo, no Salmo Responsorial, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Todo o nosso caminho de Quaresma, toda a nossa preparação, pedindo a misericórdia, pedindo o amor de Deus, pedindo o perdão de Deus, agora é recompensado com 50 dias de alegria e uma oitava de Páscoa para nós celebrarmos todos os dias a alegria da misericórdia de Deus. Mas o que é então esse Domingo da Misericórdia que fica na oitava de Páscoa? Queridos, no dia 30 de abril de 2000, na canonização de Santa Faustina Kowalska, nosso queridíssimo São João Paulo II institui o Domingo da Divina Misericórdia. Nesse dia, Santa Faustina foi elevada à glória dos altares e João Paulo II fala e nos traz essa alegria de podermos celebrar a misericórdia que foi anunciada a Santa Faustina. Santa Faustina Kowalska era uma santa também polonesa, assim como nosso querido São João Paulo II, assim como São Maximiliano Kolbe, por exemplo. São alguns dos santos poloneses que nós temos na igreja. Santa Faustina foi uma dessas santas, uma mística, que teve revelações privadas sobre a misericórdia de Deus, a grandeza e a profundidade da misericórdia de Deus. Seus escritos estão registrados em um livro chamado Diário de Santa Faustina. Várias edições existem desse diário, e esse diário aqui traz todas as suas memórias desses momentos em que Faustina recebeu revelações de Deus, dos anjos, e ela recebe
das mãos de Deus, do próprio Cristo, essas revelações sobre a misericórdia. É Jesus, a Santa Faustina, que pede que seja feita a imagem que nós conhecemos da Divina Misericórdia. Lá com aquele escrito embaixo, Jesus, eu confio em vós. Essa imagem da Divina Misericórdia que nós conhecemos e que muito vemos pelas nossas paróquias, temos em casa, essa imagem da Divina Misericórdia foi inspirada por Deus no coração de Santa Faustina. E João Paulo II, ao canonizar Santa Faustina, olha para essas revelações privadas, que, diga-se de passagem, não são dogmas da Igreja, então você tem a liberdade de crer ou não, mas revelações privadas também falam muito. Bento XVI, ainda na época, Joseph Ratzinger, cardeal Joseph Ratzinger, falava sobre as revelações privadas na vida da Igreja, as revelações dadas aos santos. Essas revelações não são canônicas, mas ajudam muito a liturgia da Igreja. Isso ele nos dizia para que nós entendamos o quê? Para que a gente entenda que mesmo essas revelações privadas, que nós não somos obrigados a acreditar pela fé da Igreja, elas podem nos ajudar muito a viver melhor a liturgia, a viver melhor os momentos litúrgicos do nosso ano e também as nossas devoções privadas. E isso nós vemos com a devoção à Divina Misericórdia. A Divina Misericórdia é uma devoção que foi criada por João Paulo II a partir das revelações privadas de Santa Faustina, neste dia em que ela foi canonizada. E ali ele decreta que o domingo da oitava de Páscoa, o segundo domingo da Páscoa, será o domingo da Divina Misericórdia. E então passa a fazer parte do calendário litúrgico da Igreja. Toda a Igreja celebra, no segundo domingo de Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Esse domingo também é interessante nós percebermos que a nossa liturgia fala de misericórdia. O Evangelho vai trazer a história de São Tomé. E normalmente nós focamos em São Tomé, aquele que só acreditou vendo, e muitos de nós nos relacionamos com Tomé, nós percebemos que às vezes a gente quer sinais visíveis da presença de Cristo. E aí, nessa passagem, a gente olha para Tomé. Mas observem que um pouquinho antes, quando Jesus chega, antes ainda de encontrar com Tomé, Jesus diz, a paz esteja convosco. Inspira o Espírito Santo sobre os apóstolos e diz, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. Jesus ali institui o sacramento da penitência, o sacramento mais próximo de Deus e de sua misericórdia. O sacramento da penitência é esse sacramento de pura misericórdia de Deus, que não olha para o nosso pecado, que não quer saber a profundidade em que nós nos colocamos, quer simplesmente saber que nós não queremos mais pecar, que nós não queremos mais viver em pecado, que nós não queremos mais viver nessa vida de sujeira, nessa vida que nos coloca no fundo do poço. E quer saber do momento em que nós decidimos pelo amor de Deus outra vez. Esse é o sacramento da penitência. Essa é a Divina Misericórdia, que se preocupa com a nossa salvação. Não importa o teu pecado, não importa a profundidade do teu erro, a Divina Misericórdia existe para que tu possa ser salvo. Então João Paulo II institui o domingo da Divina Misericórdia para que ele seja o segundo domingo da Páscoa, para que nós possamos viver essa dinâmica de misericórdia. É importante nós percebermos, e aí a gente já te faço um convite para ouvir o nosso podcast sobre indulgências, porque lá você vai entender o que é uma indulgência. E por que eu estou dizendo isso? Porque o domingo da Divina Misericórdia também é enriquecido com uma indulgência plenária. Mas o que é uma indulgência plenária? A indulgência plenária é aquele momento onde é aquela graça da Igreja que nós recebemos para que nós acabemos com todas as penas temporais do nosso pecado. As penas eternas são apagadas na confissão, nesse local da misericórdia. Mas as penas temporais, aquela cicatriz, para quem já ouviu o nosso episódio sobre indulgências, aquela cicatriz que fica na nossa alma por causa do pecado cometido, e o Padre Alex fala muito sobre essa questão da cicatriz e como nós podemos vencer essa cicatriz é apagada pelas indulgências parciais e plenárias. Nós temos a grande graça dada pela Igreja de termos o direito de receber uma indulgência plenária no dia do Domingo da Misericórdia. Olha que alegria para nós cristãos podermos aproveitar de uma indulgência plenária neste domingo que é feito para que nós voltemos 100% o nosso coração a Deus. Mas como a gente recebe essa indulgência plenária? Para quem já ouviu o nosso podcast, já sabe os passos que precisa. Mas eu vou te dar um spoiler aqui e depois tu vai lá no nosso podcast sobre indulgência para poder
conhecer um pouquinho mais dos motivos e de como elas funcionam e quais outras indulgências a gente pode fazer no nosso dia a dia. Tem indulgências parciais que nós podemos receber todos os dias e mesmo indulgências plenárias que nós podemos receber por vários dias, por nós e por aqueles que estão no purgatório. A indulgência plenária tem algumas disposições gerais, que nós já falamos lá no podcast, e eu vou repetir aqui, que é confissão sacramental, comunhão e oração nas intenções do Santo Padre. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, nas intenções do Santo Padre. E para que ela seja plenária, neste caso do Domingo da Divina Misericórdia, nós temos mais duas condições. A primeira condição, e o Padre Alex fala muito disso no nosso podcast, que é a condição de desapego de todo o pecado, grave ou venial. Um profundo e apaixonado desejo de não mais pecar. Um apaixonar-se por Deus ao ponto de não querer mais de forma alguma ofender ao nosso Senhor. Esse é o mais difícil e mais importante passo. Eu posso me confessar, eu posso comungar, eu posso fazer as orações obrigatórias, mas se eu não tiver uma decisão profunda de nunca mais pecar, nunca mais cometer o pecado, por mais que eu saiba que em algum momento eu posso voltar a cometer um pecado grave, ou mesmo um pecado venial, mas o desejo do meu coração tem que ser profundamente enraizado no amor a Deus e no não querer mais ofender a Ele. Essa é a condição mais difícil. E depois tem a condição especial desse Dia da Misericórdia, que assim foi instituída por João Paulo II. O que a gente precisa fazer? Participar de alguma das devoções e piedades da Divina Misericórdia. Se na tua paróquia, na tua cidade, tem algum ato de piedade da Divina Misericórdia, uma peregrinação, uma oração do Terço da Divina Misericórdia, que a gente vai falar logo mais, se tem algum momento, algo que remeta à Divina Misericórdia, participe, confesse, comungue, reze pelo Papa e tome a decisão de não mais pecar. Isso pode conceder a você uma indulgência plenária. Mas na minha cidade, na minha paróquia, nós não temos essa realidade de devoções e piedades à Divina Misericórdia. Eu ainda posso receber essa indulgência plenária? Pode. A Igreja ainda dá mais uma possibilidade a nós, que a gente se desloque a um local onde está o Santíssimo Sacramento, seja no sacrário, no tabernáculo, ou seja exposto no ostensório. Se nós fizermos um momento de adoração, seja com Jesus no sacrário, seja com Jesus no ostensório, e que a gente reze um Pai Nosso, um Creio e uma oração a Jesus misericordioso, como por exemplo, Jesus misericordioso, eu confio em vós, com piedade, com devoção, e tendo as outras condições colocadas também, nós podemos receber ainda assim a indulgência plenária do Domingo da Misericórdia. Queridos, a indulgência plenária é a libertação total da nossa alma para que nós vamos direto para o céu, para que a gente vá direto para os braços de Deus, no caso da nossa morte. Isso se apaga, isso precisa ser feito de novo no momento que nós pecarmos gravemente. Mas se nós confessarmos, comungarmos, rezarmos pelo Papa, cumprirmos essas condições e morrermos 5 minutos depois, nós vamos direto para os braços do Pai. A misericórdia de Deus é tão abundante, é tamanha, que não importa o que a gente tenha feito, não importa o quão fundo nós fomos, nós podemos e nós já fomos salvos pela cruz de Cristo. A misericórdia se derramou pela cruz de Cristo. Queridos, não deixemos passar essa oportunidade. Não deixemos que a misericórdia passe por nós e que a gente não veja ela passar. Deus escancara as portas do céu. Cristo, quando morre na cruz, escancara as portas do céu para que todos nós possamos entrar. Entre junto pela porta da misericórdia. O Terço da Misericórdia também é um ato de devoção à misericórdia de Deus, e nas revelações privadas de Santa Faustina, Jesus diz a ela que por esse ato de misericórdia, por esse ato de oração do Terço da Misericórdia, nós podemos salvar muitas almas, e as almas que rezam o Terço da Misericórdia diariamente recebem a promessa de Deus de que serão levadas para o céu pela sua misericórdia. Imaginem a grandeza disso. Rezar o Terço da Misericórdia todos os dias pode nos levar direto para o céu. Pode acabar com todas as penas temporais, e se nós estivermos em estado de graça, nós vamos direto para o céu, escapa do purgatório, vai direto para lá. O Terço da Misericórdia também, essa é uma devoção mais difundida, nós conhecemos, muito mais gente reza o Terço da Misericórdia, conhece o Terço da Misericórdia, e esse Terço da Misericórdia, ele também foi revelado a Santa Faustina, exatamente como ele deve ser feito. Rapidamente, para quem não sabe, nós devemos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria
e um creio no início do terço. Então nós rezamos essas 3 orações, e em cada uma das contas do Pai Nosso, nós vamos rezar a oração Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Olha a graça da misericórdia, para expiar os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. E aí, a cada uma das contas pequenas, que seriam Ave Marias, no terço mariano, nós estaremos rezando: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E assim nós completamos todo o terço. E ao fim do terço da misericórdia, nós rezamos por 3 vezes: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. 3 vezes está encerrado o terço da misericórdia. É um terço rápido de rezar, no seu deslocamento para a faculdade, para a escola, para o trabalho. Dá tempo de rezar em coisa de 10, 15 minutos no máximo. Você vai ter rezado o terço da misericórdia e talvez vai ter salvo muitas pessoas no purgatório e talvez vai estar salvando cada vez mais a sua alma. A misericórdia existe para nos salvar. Jesus vai usar de justiça com os nossos pecados, com as nossas faltas, mas a misericórdia de Deus é tão abundante que aqueles que pecaram, que caíram, se levantam e são perdoados e acolhidos na misericórdia de Deus, independente do seu pecado, desde que busquem profundamente amar o nosso Senhor. Então eu te convido a viver profundamente esse domingo da misericórdia. É o 2º domingo da Páscoa, estamos na 8ª de Páscoa, estamos celebrando a alegria da ressurreição de nosso Senhor. E esse dia é instituído o sacramento da penitência, é o evangelho que nós vamos ouvir, e que nós possamos ouvir com devoção, com piedade, fazer essas práticas de piedade e que nós possamos nos colocar em profunda oração pela misericórdia de Deus, pelo mundo, pelas intenções do nosso Santo Padre, que também pede pelo fim das guerras, pede por toda a pobreza no mundo, que nós nos coloquemos junto com o nosso Santo Padre em suas orações, pedindo a misericórdia de Deus, por nós, pelos nossos irmãos e pelo mundo inteiro. Esse foi o nosso episódio especial, curtinho, sobre a Divina Misericórdia. Te convido a fazer essa experiência da Divina Misericórdia. Se você ainda não conhece, te convido a conhecer, a buscar na internet o Diário de Santa Faustina, procure as revelações privadas dela, leia, medite com cada uma, reze com cada uma. Não é de obrigação que nós acreditemos nessas revelações privadas, como qualquer revelação privada da Igreja, mas eu te convido a fazer essa experiência. Para mim mudou muito a visão da misericórdia de Deus quando eu li esse livro e ouvi as revelações da Santa Faustina. Te convido a fazer essa experiência, a ouvir o que Santa Faustina tem a dizer sobre esse amor derramado de Deus na cruz que se torna misericórdia para salvar os nossos pecados. Te convido também, no fim desse episódio, a nos seguir nas nossas redes sociais, no @materpodcast, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, curtir o nosso vídeo, compartilhar esse vídeo, compartilhar os nossos conteúdos com a tua mãe, com o teu vizinho, com aquele colega de trabalho que não conhece muito sobre a igreja, que está te perguntando alguma coisa. Compartilhe os nossos conteúdos, talvez tu vai ajudar, não só no nosso apostolado, mas vai ajudar na conversão de alguém que precisa. Fiquem com Deus e vivamos o Domingo da Misericórdia. Cristo verdadeiramente ressuscitou. Aleluia.